Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 9. Nós vimos nos capítulos anteriores que as trombetas estão sendo tocadas. As trombetas representam o juízo parcial de Deus com misericórdia. Ou seja, Deus chama o homem ao arrependimento. Mas nós vimos que as 4 primeiras trombetas diziam respeito à natureza, à vegetação, aos mares, à água doce. Mas a 4ª trombeta, ela fala que vamos ter 3 ai. São as 3 últimas trombetas. Então, essas trombetas representam o sofrimento da raça humana. Enquanto as 4 primeiras ela atua sobre a natureza, as 3 últimas atuam sobre o homem, o sofrimento humano. E nós vamos ver que a 5ª e a 6ª trombeta é Deus mandando sofrimento humano para a população, para aqueles ímpios. E a 7ª trombeta é a volta de Jesus. Vamos ver quando Jesus voltar, é juízo final, é a 7ª trombeta sendo tocada. Não há mais nenhuma chance de arrependimento. Então, o capítulo 9 começa dizendo assim: o 5º anjo trocou a trombeta, ou seja, a 5ª trombeta, e viu uma estrela caída no céu. Então, essa estrela estava caída no céu. Não é que ela caiu, que ela já estava caída. Isso se refere a anjos caídos, ou seja, aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, né? E diz, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E foi-lhe dada a chave, ou seja, os demônios, esses anjos caídos, eles têm o poder limitado pelo nosso Deus. Porque foi dada a chave, ou seja, quem tem o poder é Jesus. Nós vimos no Apocalipse capítulo 1 que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então é ele que manda. Então quando nós lemos e foi lhe dada a chave do poço do abismo, quer dizer que ele tem poderes limitados dados por Jesus. Ele só vai até onde Deus permite. Mas ele continua dizendo, ele abriu o poço do abismo, ele tinha a chave, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também saíram gafanhotos para a terra, e lhe foi dado poder como os que têm escorpiões da terra. Vamos entender isso aqui. Quando esses anjos caídos vieram para a terra, tiveram aqui esse texto no capítulo 9, fala de 2 localidades. E esse abismo, nós vamos entender que é um lugar onde eles estavam. E com a chave eles saíram como gafanhotos. Por que que o texto fala como gafanhotos? Porque gafanhoto, nós sabemos que ele anda em nuvens de gafanhotos, são milhões de gafanhotos. E do texto diz que ele tinha um poder com o que de escorpiões da terra. Nós sabemos que os escorpiões, quando eles picam uma pessoa, a dor é muito grande. E aqui esse texto, nós vamos entender que Apocalipse é todo um sentido figurado. Não podemos interpretar Apocalipse de forma literal, jamais. Então aqui nós vamos entender que nuvens de gafanhotos são milhões de anjos caídos que estão agora rodeando a terra e fazendo com que as pessoas sejam atormentadas com sofrimento. O escorpião aqui representa sofrimento. A picada do escorpião é uma dor muito grande. Eu já passei por essa experiência, é uma dor muito forte. Então é isso aqui, é no sentido figurado, o que
esses anjos caídos vão atormentar as pessoas na face da terra até a segunda vinda de Jesus. As trombetas começaram a ser tocadas na primeira vinda de Jesus e quando a sétima trombeta tocar, nós teremos a segunda vinda de Jesus, a concretização do seu reino. Mas ele continua dizendo aqui no versículo 4, ele foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e não tão somente aos homens que não têm um selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, esse primeiro momento aqui, esses demônios, esses anjos caídos, estão causando apenas, eles não vão atuar na natureza nesse momento aqui, mas eles não vão causar dano nenhum aos que têm um selo de Deus sobre a fonte. Quem é que tem um selo de Deus sobre a fonte? Os que receberam o Espírito Santo. Porque nós, povo de Deus, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da nossa herança. E aqueles que têm o Espírito de Deus estão crescendo, enquanto o mundo decaído pelo pecado, cada vez mais está indo numa bancarrota, o povo de Deus está cada vez mais melhorando, porque são selados pelo selo do Espírito Santo, que é o selo da nossa herança. E ele continua dizendo, foi também dado que não matasse, sim que atormentasse durante 5 meses, e que seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Ou seja, esses anjos aqui, eles não estão para matar, estão para atormentar, estão para oprimir a vida de muitos na terra. Muitos vão sofrer por conta desses seres malignos que estão hoje morando na terra. E eles têm um ciclo de pouco tempo. Mas diz, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, o sofrimento, o tormento é tão grande que muitos não têm mais prazer de viver. Muitos querem tirar a sua própria vida por conta do sofrimento. Nós vemos hoje um mundo decaído pelo pecado. Tanto feminicídio, tanta corrupção, tantos crimes, tantas coisas ruins que estão acontecendo ao longo da história da humanidade. E isso nada mais é do que esses seres malignos, atormentando aqueles que não são selados com o selo do Espírito Santo. É isso que esse texto nos ensina. Ele diz, os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Agora ele vai descrever como eram esses gafanhotos, que são seres malignos, espíritos maus, anjos caídos, demônios. Ele diz agora, o aspecto dos gafanhotos é semelhante a cavalos preparados para a peleja. Ou seja, cavalos preparados para a peleja estão prontos para atuar, para atormentar. Na sua cabeça havia como a de coroas, símbolo de poder. Eles têm poder, claro, parecendo de ouro. E o seu rosto como o rosto de homem, representando sabedoria, inteligência. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Sabemos que o leão, na sua força, quando ele uve, ele ruge, ele simplesmente alcança uma distância muito grande. Então ele está aqui fazendo uma comparação. Tinha couraça como couraça de ferro, ou seja, couraça de ferro por quê? Porque o ser humano não pode lutar com as armas humanas contra esses seres espirituais do mal, porque eles têm couraça de ferro. Então, para você lutar com esses seres, nós temos que ter uma luta espiritual através de orações, de jejum, da palavra de Deus. A nossa luta contra o inimigo não é com armas naturais, armas físicas, é com armas espirituais.
nos revestindo da armadura de Deus, com a sua palavra, com jejum, com oração. É assim que nós derrotamos esses seres espirituais do mal. E diz que faziam barulho, que as suas asas faziam, era como barulho de carros de muitos cavalos quando corre a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Possivelmente aqui é um tempo do ciclo, né, desses escorpiões que ele se refere. Mas vamos ver que eles tinham dano para causar aos homens e como o ferrão dos escorpiões. Então a ideia aqui é que esses seres malignos, eles foram soltos desse lugar, desse abismo, que nós vamos entender que esse abismo é o Tártaro, porque nós sabemos que a Bíblia fala em Sheol, fala em Hades, que são o mundo dos mortos, para onde vão a alma dos que morreram sem Cristo, já em sofrimento, aguardando a segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala em Guiena, que é o lago de fogo, que é a segunda morte, que é o lugar final onde todos aqueles que morreram sem Cristo e esses anjos caídos estarão lá por toda a eternidade. E o Tártaro é um lugar onde, né, possivelmente esses anjos estavam e foi aberto, foi dada a chave do abismo, que eles estão agora na terra, soltos, atormentando todos aqueles que não são selados com o selo do Espírito Santo. Mas ele diz assim, tinham eles, sobre eles, o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Nós vimos no capítulo 8 que restavam 3 ais. O capítulo 9 nós vamos ver 2 ais, que é os inimigos, os demônios agindo sobre homens, sobre o ser humano. E esse anjo, o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion, esse anjo nada mais é que é o chefe de todos eles, né? É o demônio destruidor. Mas ele vai agora, continua esse capítulo falando agora da 6ª trombeta, o segundo ai. Porque nós vimos que no final do capítulo 8, quando é tocada a 4ª trombeta, ele agora fala que vai haver uma coisa muito forte, né? Que é, na realidade, os 3 ais, são as 3 últimas trombetas. E a 6ª trombeta, agora, é o juízo de Deus sobre os ímpios, continua o juízo parcial de Deus, ainda com misericórdia. Deus está chamando o homem ao arrependimento, se arrependa enquanto há tempo. Porque quando a 7ª trombeta for tocada, não há mais nenhuma chance de arrependimento. Jesus volta como juiz. É o juízo final. E ele diz aqui na 6ª trombeta, ele começa dizendo, no versículo 13, o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Nós vamos ver aqui que tem 2 tipos aqui de anjos. Um tipo de anjo, que são muitos, eles têm o poder para atormentar as pessoas. Mas esses anjos aqui da 6ª trombeta, eles são mais poderosos do que os outros. Porque além não é só atormentar, ele tem o poder de matar. Vamos ver que ele diz assim, e é na região, né? Ali no Eufrates, é onde se encontrava ali o Jardim do Éden. Então ali aqui o texto bíblico, ele nos dá uma comparação, ali naquela região, ali é onde você tem
é uma outra fonte de anjos caídos mais poderosa do que os primeiros. E diz, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês. E o ano para que matasse a terça parte dos homens. Agora nós vamos ver esse tipo de anjo com poderes de matar parte da população mundial. Parte do mundo vai morrer. Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, nós vamos passar por tudo isso. Quem tiver vivo verá nessa época. Ele diz assim, o número dos exércitos da cavalaria eram de 20 mil vezes 10 milhares. 20 mil vezes 10 milhares é 200 milhões. Evidentemente, aqui nós estamos tratando de simbolismo. Apocalipse é um livro figurado, simbólico. Não podemos interpretar Apocalipse de forma literal, já vimos isso. Cada número tem uma representação. Mas aqui demonstra que são muitos demônios que estão, né, aqui não estão mais atormentando, agora tem o poder de matar, de intervir na mente das pessoas para que as pessoas produzam guerras, haja matança, ou seja, o próprio Estado, pessoas sendo essas pessoas que estão sendo, eu diria, por esses anjos, o termo que nós podemos dizer, sendo seguidos por ele, né? Assim, nesta visão, completei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui nós vamos entender que eles tinham a capacidade de persuadir, é isso que eu quis falar e não consegui, é persuadir as pessoas. Mas nós vamos ver que quando nós falamos de fogo, fumaça e enxofre, nós estamos falando de um aspecto de guerra. E eu creio que esse capítulo contempla que parte da população mundial vai morrer. E quando fala de fogo, fumaça e enxofre, nós vamos aqui entender que aqui trata-se de guerras. E nós vimos que desde o começo, desde lá da primeira vinda de Jesus, até os dias de hoje, já tivemos muitas guerras, muitas pestes, né? E muitos morreram. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, na peste bubônica, muitos morreram. E nós vamos entender que o mundo hoje caminha para um momento difícil. Enquanto o mundo caminha para um momento tão difícil, tanto de sofrimento, tribulação e morte, nós, a Igreja de Cristo, né, caminhamos para uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Essa é a diferença. Mas eu creio que, ao longo da história da humanidade, antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos ter guerras com armamentos nucleares. E hoje nós temos ogivas nucleares no mundo com a possibilidade de destruir o mundo, de muitos morrerem. Boa parte da população do mundo poderá ser destruída com uma guerra nuclear. Então, esse texto de Apocalipse é muito atual, porque ele fala do passado, do presente e do futuro. Ele diz agora no versículo 18, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. E aqui nós vamos mais uma vez crer que isso aqui se dá com guerras. E com guerras usando equipamentos nucleares que têm a capacidade de matar grande parte da população mundial. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda.
porquanto a sua causa se parecia com serpentes que tinha a cabeça, e com elas causavam dano. Mais uma vez ele trata da questão do dano. Esses anjos, ele tem a capacidade de persuadir as pessoas, a mente das pessoas. Nós estamos vendo hoje guerras mundiais no presente momento, 2025. Guerras por conta de coisas simples. Mas isso o inimigo está persuadindo governantes para que isso aconteça. É a sexta trombeta, é a quinta trombeta sendo tocada. É a sexta trombeta sendo tocada. Não há dúvida que há o juízo parcial de Deus nesse momento sendo derramado, ainda com misericórdia. Que Deus, ele recomenda que busquem a ele enquanto há tempo. Porque quando chegar a certa trombeta, não há mais nenhuma chance de arrependimento. Deus aqui está chamando o homem ao arrependimento. Ele vai dizer, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Interessante é que aqueles que não foram atingidos, que não morreram, aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, não se arrependeram, não deixaram ainda de adorar a esses seres malignos, continuam ainda adorando, mesmo diante de tanto sofrimento. Diante de tanto sofrimento. E ele vai concluir esse capítulo dizendo, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Aqui nós vamos entender que o mundo do pecado, a vida profana sem Deus, para aqueles que vivem desta maneira, é maravilhosa. Eles não querem deixar esta vida para uma vida em comunhão com o nosso Deus. Eles não querem, por hipótese nenhuma, ceder à mensagem do Evangelho, à mensagem de salvação. Então, esse texto, ele fala de coisas horríveis que vão acontecer com os homens por não aceitar a mensagem salvífica de Jesus, por não buscarem a Deus enquanto há tempo. Então, o juízo parcial de Deus está sendo derramado sobre os homens na quinta e na sexta trombeta. É isso que esse texto nos traz. Que Deus continue abençoando sempre.